futebol, o Sub-20 do São José. O Berna que ele assumiu o São José, participou do Campeonato Paulista, não conseguiu classificar para a segunda fase, mas em princípio ele está mantido para ser o técnico do São José na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente conversou no começo deste ano, no começo não, a gente conversou há poucos meses atrás com o Berna para falar da expectativa dele em assumir o time do São José. Agora já assumiu, já passou toda essa fase de iniciação. E agora, provavelmente, o Berna, provavelmente não, será o técnico do São José na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo bem, Berna? Boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, é um prazer participar com os amigos da CBN. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer poder sempre estar com vocês aí nesse bate-papo. Maravilha, Ricardo. Ricardo, me diga uma coisa, quando a gente conversou da outra vez, você estava estreando aí pelo São José, aquelas dificuldades naturais, conhecendo o elenco e tudo mais. Agora a coisa já passou. E qual que é a avaliação que você faz desse trabalho que você fez junto ao Sub-20 do São José? Olha, foi muito aprendizado nesse início, principalmente para mim, né? Uma nova carreira iniciando, não dá para negar que a posição é diferente e quando se inicia existe muito aprendizado pela frente, mas a bagagem como atleta foi bastante favorável para que eu pudesse identificar rapidamente alguns aspectos, alguns pontos e pudesse lidar da melhor maneira possível para ajudar esses meninos, né? Eu sei que a responsabilidade ela é grande, representar uma cidade como São José dos Campos, um clube como São José, a prefeitura de São José dos Campos, pois, para quem não sabe, né, o São José hoje tem uma parceria com o projeto Atleta Cidadão, que é de responsabilidade da prefeitura, e como sede, né, de uma dos grupos da Copa São Paulo, hoje nós somos aí os grandes representantes da cidade, né, em projeção nacional e mundial, porque o Brasil é um celeiro de grandes atletas e eu vi muita qualidade aqui dos garotos, não só do projeto Atleta Cidadão, mas também na região. Quando acabou o Campeonato Paulista, eu entrei ali naquela reta final, nós iniciamos um período de avaliação para entender, né, o que nós tínhamos aqui à disposição na região e muitas surpresas boas nós tivemos, jogadores que já estão integrados ao nosso elenco e vão participar da Copinha, que são da região. A base praticamente é de jogadores da região, de São José dos Campos, Vale do Paraíba, e nós estamos buscando trazer alguns atletas mais experientes, né, que são o último ano aí de Copa São Paulo, o ano de nascidos em 2001, para buscar fazer uma mescla interessante, né, para que a gente possa performar da melhor maneira possível, visando também uma classificação. Perfeito. Ô Berna, em relação a esse elenco que disputou o Campeonato Paulista, você tinha um grupo de quantos atletas? Olha, eu tô até bem cansado, porque nós chegamos a ter mais de 40 atletas no elenco. Tá? Mas por conta do período de avaliação, como eu falei, para mim está sendo um aprendizado tremendo, mas eu sou muito criterioso, sempre fui muito detalhista, muito minucioso, então eu não queria me precipitar em nada e poder também gerar oportunidade a todos da melhor maneira possível. Converso muito com eles no sentido daquilo que eu acredito ser fundamental para se conseguir resultados nesse esporte, aquilo que eu vivi na minha carreira, aquilo que eu vivi como atleta, e eu já tive no lugar deles, e isso facilita bastante, né? Para quem não sabe, em 2001, do ano de 2001, eu praticamente treinei o ano inteiro aqui em São José dos Campos, de favor no Atlético Joseense, né? O treinador era o Ademir Melo. Depois assumiu o Márcio Leme, todo mundo do futebol conhece ele aqui. Sim. Em São José dos Campos. E o Claudinei era o treinador de goleiros na época do Joseense, e eu estava voltando de uma lesão importante, tive uma pubalgia à esquerda e na época era bem desafiador lidar com esse problema. Eu cumpri um protocolo de 8 meses, não consegui voltar a treinar, e foram profissionais aqui de São José dos Campos que me ajudaram a recuperar minha forma física e voltar a jogar futebol.
E no final desse período, pelo tempo que eu tive ali treinando apenas, né, eu liguei para o Ademir Melo para agradecê-lo o período que ele permitiu, né, consentiu que eu estivesse treinando ali no Joséense, e ele acabou me convidando para integrar o elenco do São José na A2 de 2002. Ele falou: não, garoto, você tem futebol, quero você aqui comigo, vou precisar de goleiro. E ali foi onde reiniciou, né? Foi a grande propulsão da minha carreira, porque eu conquistei a posição na 4ª rodada, se eu não me engano, jogando com a camisa do São José, e nós chegamos à semifinal de Campeonato Paulista contra o Marília, perdemos na semifinal, aquele fatídico 3-1 em casa, e depois o empate fora, enfim. Uma baita experiência que eu levei para toda a minha carreira e que me ajudou aí a ter os frutos que eu tive como jogador. Então, falar com esses jogadores hoje é muito fácil, porque eu sei exatamente o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Cada campo que a gente visita, treina, ou cada garoto que chega de uma região, eu sei como conversar e passar a visão para eles, né, de um futuro positivo, para que eles possam sonhar e entender a importância de pagar o preço para performar. Ô Berna, você falou aí que vocês vão procurar jogadores pontuais aí, provavelmente de alguma necessidade que você observou durante o Campeonato Paulista. Do seu time base que vinha jogando, você pretende utilizar quantos atletas e quantos jogadores vocês pretendem pensar aí para esse elenco do São José, que afinal de contas já estamos na porta aí do início da Copa São Paulo, né? É verdade, nós temos muitas dificuldades, é sabido que o futebol de São José dos Campos merece muito mais, né? Merece muito mais. Eu sou até suspeito de falar disso porque sou uma cria aqui da Águia do Vale, né? E fico muito triste em ver que o clube poderia ter uma projeção muito maior e hoje não tem. A gente sabe que muitos aspectos são os que envolvem o futebol nacional, e acredito que o São José não seja diferente. Mas hoje, estando do lado de dentro, né, essa busca por atletas, eu procurei valorizar muito os jogadores da região. Eu priorizei o período de avaliação completamente com os jogadores da região. E agora sim, nesse final de período de avaliação, nós fomos atrás de alguns jogadores para compor nas maiores carências daquilo que eu entendo para o meu esquema de jogo. E ainda assim as dificuldades ainda existem, né, por conta de logística, por conta enfim, vários aspectos aí que são necessários para poder regularizar e fazer com que esses jogadores façam parte do nosso elenco, integrar. São alguns desafios que exigiriam uma estrutura mais profissional para que pudesse montar um time mais competitivo. E quando você tem uma parceria, né, entre um clube que é profissional, um clube de tradição, que é a Águia do Vale, o São José, com a prefeitura, né, que não tem essa visão, essa veia de fazer o business futebol acontecer, né? Eles têm um interesse de socializar aqueles atletas que têm condições de performar. Então, o projeto Atleta Cidadão tem atletas de altíssimo nível técnico, que são muito bem trabalhados e estruturados com base, mas que não têm aquela vivência da competição. Então, está sendo um desafio bem interessante para mim, porque eu estou buscando trazer alguns atletas pontuais, em posições pontuais, onde eu vejo uma carência, né? Justamente para poder ser referência, né? Para eu poder não ficar só pelo meu discurso, aquilo que eu fiz, né, na minha carreira. E eu converso muito contando histórias para esses garotos, do que eu vivi na carreira, né, as coisas que eu passei dentro de grandes clubes. E então é importante eles terem uma referência. E eu falo muito sobre isso, referência e lastro, né? A importância deles se comprometerem em desenvolver o padrão de comunicação deles em treinamentos, em jogos, e com um nível de competitividade elevado. Então, trazer esses jogadores, né, priorizando até os 2001, no caso, que é o último ano de Copinha, que já tenham jogado uma Copinha, até no dia a dia ali na conversa, as cobranças em treinamento, o tipo de cobrança, a forma como é feita essa cobrança, tudo isso fica facilitado. Então, a maioria dos atletas vão ser realmente jogadores da região.
Ô Berna, pra gente fechar, que infelizmente não temos mais tempo, queria ficar o programa inteiro contigo aqui, mas infelizmente não dá. Você já traçou uma meta no sentido de, nossa meta, o nosso objetivo é passar da primeira fase, é chegar na segunda, na terceira, enfim, porque a Taça São Paulo, a Copa São Paulo é um campeonato de tiro curto, é jogo dia sim, dia outro também, né? Enfim, é um jogo atrás do outro, é pauleira para todo mundo, queira ou não, pro São José, que está jogando em casa depois de um tempo, há uma pressão para que a torcida vai comparecer e tudo mais, mas você particularmente já traçou uma meta, olha, o nosso objetivo inicial é passar da primeira fase, depois o que vier é lucro, nós vamos brigar para passar por 2, 3 eliminatórias. O que você pensa em relação a isso? Olha, você sabe que eu sempre pensei grande na minha carreira, sempre sonhei muito alto. Então, meu sonho era chegar na seleção e eu não alcancei a seleção, né? E cada campeonato que eu sempre disputei, eu sempre foquei no título, mas sabendo as possibilidades, as dificuldades, os desafios. Então eu não vou achar que eu vou jogar com um clube grande, por exemplo, e acreditar que eu vou dar melhores condições para os meus atletas se prepararem do que os atletas deles têm. Mas eu sei analisar bem a dificuldade de cada um e vou orientar meus atletas para que eles possam tirar proveito disso e neutralizar também aquilo que eles podem minimizar em erros. E futebol, muitas vezes, os grandes jogos são decididos em detalhes, e a gente tem trabalhado bastante esses detalhes com esses meninos, iniciando já a preparação visando a Copa. Então a gente vai ser bem detalhista nessa preparação. Eu acredito realmente numa classificação, seria um grande sonho hoje, né? Mas não vou criar expectativa em ninguém, até porque não sou eu que faço isso, né? Cada um cria a sua própria expectativa e quem cria expectativa corre o risco de se frustrar, não é verdade? Com certeza. Mas o que eu prometo é muito trabalho, eu e minha comissão vamos arregaçar as mangas aí e já não estamos mais medindo esforços, já iniciamos trabalho aos sábados também para poder minimizar essa ociosidade na preparação, para igualar, né, o mínimo de condição com esses clubes melhor estruturados e a gente poder fazer frente aí nos 90 minutos em cada jogo. Então o torcedor que for no estádio prestigiar a Águia pode ter certeza que vai prestigiar aí muita luta, muito empenho desses meninos e da nossa parte muita cobrança para que eles superem os limites deles e consigam aí levar o nome da nossa cidade, o nome do nosso time, a Águia do Vale, para ser conhecido aí nacionalmente. Não tenho dúvida. Berna, quero te agradecer mais uma vez a sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. A gente vai falar ainda, provavelmente ainda esse ano, para a gente saber a reta final de preparação, já com o elenco definido. Você vai ter que ir lá dizer os 22, 26 talvez, não sei, o total de jogadores já relacionados. 30. São 30 no total? 30, então você vai ter trabalho, hein? São 30 atletas, tem que botar na lista lá. Então, a hora que definir isso daí, tiver na reta final, já com tabela, você volta aqui pra gente conversar como é que tá o seu time, como é que tá você também, expectativa para esse início de Copa São Paulo. Combinado, Berna? Será um prazer, amigo. Obrigado. Valeu, Berna. Um grande abraço para você, ótimo final de semana. Igualmente, um grande abraço aos amigos aí da CBN e aos ouvintes. Valeu, um abraço. Conversamos com o Ricardo Berna, ex-goleiro da equipe do Flamengo, principalmente, jogou pelo São José, como ele próprio disse, é uma simpatia, e o atual técnico do São José Sub-20, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Ricardo Berna de técnico. A gente só deseja sorte ao Berna, tá certo? 4h30.